Opa! Bom, se você clicou nesse vídeo, é algo que você tá querendo melhorar ou ter mais fé para 2026, acertei? Bom, se foi isso, então você deu muita sorte, cara, que o Senhor te trouxe até aqui. Porque hoje eu vou falar como ter mais fé ou como melhorar essa fé de acordo com a palavra, mano, não é óbvio? Então, só bora pro vídeo. O que é a fé? Olá, maninhos, paz do Senhor. Aqui é o Mano Cristão e hoje, primeiramente, pra gente saber para como ter fé, a gente precisa saber primeiramente o que é a fé, né? Bom, a fé, pessoal, é meio que a nossa resposta para a graça do Senhor Jesus Cristo. Bom, Deus enviou seu Filho para a terra, igual tá lá em João, né? João 3, versículo 16, porque amou tanto a gente, pra gente ser libertado de nossos pecados, através de crer nele. Bom, pessoal, a fé, ela é meio que a nossa resposta à graça de Deus. Porque, né, pra gente ser salvo, a gente tem que crer em Jesus. Só que a fé, ela é mais que isso. A fé, ela é a nossa resposta para Deus. Sabe, quando vem aquele pecado batendo na porta e você tá pensando em cair, só que a sua fé te lembra: não, olha, Jesus morreu por você, cara, por que você vai fazer isso daí, mano? Bom, assim que normalmente é a fé. A fé, ela é muito mais do que apenas acreditar que Deus existe. Ela é acreditar em Deus em momentos muito difíceis. Ela é preferir ficar com Deus do que ir pro pecado. Além de ter, é confiar em Deus mesmo sem sentir nada. A fé, ela é muito relacionada com o Espírito Santo, né, galera? O Paraclito, o Auxiliador que Jesus nos enviou. A fé é uma das coisas mais importantes, né? Porque o próprio apóstolo Paulo disse que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, só para esse inicinho básico, aí você já capitulou o que é fé. Agora a gente já vai para como ter fé, né? Então, vambora, né, mano? Como ter fé. Bom, maninhos, que pergunta bem intrigante, né, cara? Como ter fé? Maninhos, a fé, ela é uma coisa muito importante, cara, que a gente vai precisar mesmo, em todos os momentos. Até em um momento bem bobeirinha, quando a gente estiver conversando, a gente vai precisar da fé. Bom, a gente, galera, de acordo com Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, a gente não tem como conseguir mais fé, mas sim a nossa fé ser aperfeiçoada. Bom, vamos pegar um exemplo. Lá em The Chosen temos Simão Pedro, né? Ou Pedro. Bom, se você já assistiu a série, sabe que aconteceu o milagre lá de Simão Pedro com os peixes no barco. Bom, compara a fé de Simão Pedro daquele tempo até a fé de Simão Pedro até os tempos onde ele escrevia cartas ou depois que o Senhor foi crucificado por nossos pecados. Notou que naquele tempo não teve nenhuma parte falando: eu te dou uma nova fé. Na verdade, Pedro só recebeu um novo, não. Mas ao decorrer do tempo, Pedro foi aperfeiçoando, a sua fé foi aperfeiçoada. Tanto é que Pedro deve ter passado por diversas provações, muitas coisas. Até o Senhor Jesus passou por provações no deserto para ele poder, né, falar com os discípulos, estar preparado para a missão. Foi batizado por João Batista. E galera, a aprovação, ela vai ser aquele momento que, cara, fala sério, é muito insuportável, mano. Mas a aprovação, ela é motivo de alegria também, de acordo com Tiago 2 ao 4. Porque ela vai gerar o aperfeiçoamento da nossa fé. E também, pessoal, sempre lembrem que quando vocês forem tentados, isso é o seu desejo, tá? Não é o Senhor, porque isso aqui é uma coisa muito, muito forte que tem que estar explicado aqui, porque muitas vezes uma pessoa fica tão chata um dia fala: o Senhor fica atacando tanta aprovação em mim, porque eu não posso ficar um segundo descansando, mas muitas vezes é o seu desejo que tá atormentando você. E daí, galera, vem. Mas lembrando, Iago, mas eu vou ter que passar por uma aprovação para ter fé? Sim, normalmente a gente vai ter que passar por uma aprovação para aperfeiçoar a nossa fé. Mas galera, a fé também não depende de tipo,
Ah, eu vou precisar disso pra aperfeiçoar. Ah, eu vou precisar mais daquilo. É aquilo ali. Não, galera. A fé você pode fazer agora. Sabe aquela oração que você já fez há um bom tempo? E você, tipo, fez aquela oração e você pensou, tipo, ah, Senhor, me dá isso. Só que você pensa, ah, o Senhor não vai me dar isso, cara. O Senhor não vai fazer isso por mim. Ah, o Senhor não vai fazer isso. Cara, essa é a inconstância que pode te atrapalhar. Nota, mano. Muitas vezes é a inconstância de fé que a gente cai. Como assim? Cara, aqui em Tiago 5-8 fala sobre a gente pedir sabedoria ao Senhor. Mas logo depois, no versículo 6, Tiago ele já disse: mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar impelida e agitada pelo vento. Galera, muitas vezes não é apenas duvidar na hora de pedir, mas sim, a gente nem duvida às vezes na hora de pedir, mas sim, sabe aquele momento de tentação? Você pensa, ah, você se sente excluído, você se sente um lixo, aí você pensa, ah, o Senhor não importa mais pra mim, agora não vai adiantar pedir ajuda pro Senhor. É esse pensamento que o inimigo coloca na sua cabeça. E você gera inconstância, e por isso que você vai ficar tropicando no caminho toda hora, por causa dessa inconstância de fé. Tá, Iago, mas eu já entendi que é porque eu vou ter que passar por provação e que eu não posso ser inconstante na minha fé, mas como é que eu faço tudo isso, Iago? É muito trabalho, eu não consigo vencer uma provação. Bom, irmãos, uma coisa que, tipo, muito boa que tem que estar esclarecido é que tem aqui até no Tiago, no capítulo 1, versículo 17. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Sabe? Todo dom, galera, vem de Deus. Sabe? Quando a gente se torna, pra gente parar de ficar inconstante e acreditar mais em Deus, sem duvidar, vem de Deus. Tem até um testemunho que eu já vou contar aqui. Pra você passar por uma aprovação, não é com as suas forças, é com a força do Senhor que você consegue. Bom, o testemunho que eu vou contar aqui pode ser um grande exemplo. Um dia, eu tinha acabado de fazer muitas tarefas no meu dia a dia. E daqui a algumas horas ia dar a hora de eu ir pro meu treino. Foi no mesmo dia que eu meditei sobre a inconstância de Tiago 5-8 na fé. Bom, nesse mesmo dia tava chovendo. E eu pensei, eu acho que eu vou fazer uma oração pedindo pro Senhor para ver se ele pode parar a chuva para mim conseguir ir pro meu treino. E bom, no meio disso, eu orei e veio dois pensamentos. Pensar, eu acho que o Senhor não vai parar essa chuva. Ou mesmo quando meu coração não sentia nada, falava que vai chover, eu ainda olhei e falei, não, eu acredito no Senhor. E eu ia dizendo, mesmo coração, mesma mente, mesmo alma, tudo dizendo que não ia parar de chover. E o que aconteceu? Não só fui eu pro treino, não só fui eu que consegui ir pro treino, a chuva parou, mas foi até mais colegas meus pro treino. Bom, isso é um testemunho bem forte, galera. Até, né, que pode dar um exemplo pra vocês. E bom, pessoal, sobre como ter realmente fé, pessoal. A melhor coisa que eu poderia dizer pra vocês sobre como ter realmente fé é, literalmente, pessoal, a fé vem da aprovação que aperfeiçoa a nossa fé. Mas, lembre-se também que a fé, ela vem de confiar no Senhor e de um jeito inabalável, sabe? Aquele momento, aquela vez que você pede alguma coisa pro Senhor e você fica duvidando, pensar, o Senhor não vai fazer isso. Ou até aquele pensamento de preocupação que você pensa, será que o Senhor vai fazer isso? Como é que vai ser meu ano? Será que o Senhor tá mesmo cuidando? A fé, galera, a fé verdadeira tá no jeito que você anda. Se você é inconstante, você vai ser como uma pessoa andando numa linha com um precipício gigantesco embaixo. Se você ter sua fé inconstante. Mas se você escolhe confiar e acreditar no Senhor, que Ele tá com você, acreditar no Senhor, conforme Ele diz nas Escrituras, aí sim virá a verdadeira fé. E pessoal, uma recomendação, se vocês quer buscar entender mais sobre a fé, mais do que esse vídeo, né? Porque esse vídeo eu creio que foi até bem pouco. Vocês podem vocês podem ver essa série aqui, ó, do Israel Subirá, Cartas à Igreja. Tem alguns episódios onde ele medita no livro inteiro de Tiago, que é um livro excelente, pessoal, da Bíblia, para vocês verem sobre a fé, cara. Vai ter muitos ensinamentos legais e práticos aqui para vocês, não só da fé, mas sobre a discriminação, sobre o amor, a fé sem obras.
E galera, se você quer ter fé mesmo, se você quer ter fé agora mesmo, confia no Senhor. Não seja inconstante em seus caminhos e permaneça firme nas provações. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Espero que vocês consigam realmente entender como ter fé, tá? Ela vem do meio da aprovação. Que essa aprovação gera aperfeiçoamento. Mas lembrem-se também, sempre que for pedir sabedoria, ou qualquer outra coisa ao Senhor, ou até no meio do seu dia, no meio de uma preocupação ou algum medo, lembrem de não serem inconstantes, mas confiar no Senhor, mesmo sem entender, mesmo sem nada. Bom pessoal, espero que estejam gostado do vídeo. Oro para que fiquem com Deus. E um bom amém e um tchau aqui do Mano Cristão.